agora sim, começando de fato, Diz Aí. Como falei, estamos com Giovânia Santos. Seja muito bem-vinda ao Diz Aí. Vai ser muito bom essa conversa que a gente vai ter hoje. Tá animada? Muito. Ela é apoio também, faz parte do grupo de apoio lá de Campo Grande, dos Jovens que Vencem, né? E como que é essa experiência, assim, pra você? Olha, nós estamos vivendo, né, no JQV de Campo Grande momentos muito especiais com o Senhor, aprendendo sobre o reino de Deus e levando outros jovens a conhecerem a palavra, a experimentar da presença de Deus. Então, assim, tem sido muito renovador. Que bom, que bom. E no final, ela vai passar também ali os horários para quem quiser participar e fazer parte ali, né, ser abraçado pelos Jovens que Vencem de Campo Grande. Ela vai passar aqui todas as informações. Mas agora a gente vai para aquele tema muito especial que é cuidado com as distrações. Por que que isso é um perigo? Por que que a gente tem que falar desse assunto, distrações? É tão relevante assim, Giovânia? Olha, é muito importante, Júlia, porque hoje, né, numa época na qual nós vivemos, existem muitas distrações, muitas coisas que estão ao nosso redor que acabam nos distraindo ou até mesmo nos atrapalhando para o nosso foco, às vezes no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal e no nosso momento com o Senhor também. Então é importante se atentar a isso. Distração é algo que o diabo é especialista. Sim. É algo que ele está todo dia colocando algo ali para poder tirar o seu foco da sua vida com Deus. Sim. É distração para fazer você estar no seu momento de oração e o telefone apitar naquela hora. É para você estar na palavra e algum telefone não é nem o seu. Algum outro telefone toca e aí você ficou desatento, perdeu aquela revelação. Então, assim, o diabo é especialista em colocar distrações no nosso caminho, para fazer você se afastar da presença de Deus, fazer você esfriar, distrair e, de fato, acabar abandonando. Porque a pessoa que fica distraída, ela não está atenta plenamente, é claro, e com isso ela perde coisas tão preciosas que, poxa, ali, por exemplo, na palavra, como eu dei esse exemplo, ela perde uma revelação, de repente era a chave para a vida dela. Sim. E o barco passou. E a oportunidade foi embora. Por quê? Distração. Sim. Tem uma passagem que eu amo muito que fala sobre Marta e Maria, né? Jesus passa por Betânia, que é a cidade das duas, né, de Lázaro, que era o irmão delas. E quando Jesus passa ali, Marta recebe ele na casa delas. Só que quando Jesus está ali explicando sobre a palavra, esse momento é muito precioso porque, assim, naquela época, pessoal, as mulheres elas não tinham, né, esse direito de aprender como os homens tinham. Então, assim, as mulheres só aprendiam quando os maridos ensinavam sobre a lei. Então, elas não tinham esse momento de sentar ali com os rabinos, com os doutores da lei e aprender a palavra. Mas quando Jesus chega naquela casa e Maria, ela entende, eu acho que ela desperta para isso, ela tem um discernimento de eu estou aqui sentada aos pés desse homem, do mestre, e ele não me rejeitou, eu vou ficar aqui. Sim. Então ela se senta ali aos pés dele e começa a ouvir aquela palavra. A Bíblia diz que Marta também estava sentada, só que ela chega mais perto de Jesus e fala assim, o senhor não vai pedir para ela me ajudar? Então Marta, ela começa a se distrair. E a distração, as distrações, elas causam algo que é muito perigoso, que é a ansiedade, né? Porque Marta ela começou a ficar tão afadigada por conta dessas distrações que Jesus fala para ela assim, Marta, Marta, você está tão cansada e afadigada, mas só uma coisa é necessária. Então, é perigoso, sabe, as distrações, porque se você não tomar cuidado, uma distração pode te causar uma ansiedade, uma depressão, né? E o quão importante é a gente, como você falou, sabe, estar na presença de Deus, às vezes, por conta de uma coisa, você pode perder um momento precioso com o Senhor. Esse momento de comunhão. Sim. Que foi o que a Maria preferiu. Estar aos pés do mestre, ali, ter esse momento de aprendizado, aonde o mestre estava com certeza dando algum segredo ali, algo importante. E Marta estava ali ansiosa. Sim. E o que me chama a atenção é que cuidar dos afazeres da casa não é pecado. Mas naquele momento, como superou a comunhão, se tornou algo errado. Porque a Marta estava achando que o serviço iria compensar a comunhão, que o serviço era maior do que a comunhão. E aí se torna errado. Muitas coisas não necessariamente erradas ou pecaminosas podem se tornar erradas por conta disso. Por exemplo, eu já ouvi essa história, acho que foi até com o pastor Michael, porque ele estava contando de acho que era um brinquedo que ele tinha dado para o filho dele,
E assim, o filho, antes do brinquedo, quando o pai chegava, era aquela festa, né? Quando o pai estava em casa, o filho queria estar próximo, queria ouvir como é que foi o dia, queria contar como é que foi o dia dele, queria ter esse momento, essa conversa. Mas depois do videogame, que foi para agradar o filho, fazer uma vontade do filho, o pai chega em casa e cadê? Não sai mais do quarto? Só fica lá trancado, jogando, passando de fase, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, cadê a comunhão? Pois é. E daí, daqui a pouco, o pai se vê competindo com o videogame. E quantas vezes a gente não tá nessa posição? Sim. Com tantas distrações, algo que não é errado, mas se torna errado porque supera essa comunhão. Então, a gente precisa se atentar nisso. E isso que você falou de ansiedade também é fundamental. Porque quando Marta, ela está ali nos afazeres, ela se vê ansiosa, ela repreende até o mestre. Olha isso, olha que ponto chegamos, né? A gente vê qual que é a resposta que Jesus dá. Ele disse, ele não falou assim, o que você está fazendo não é importante. Ele disse que naquele momento não era necessário. Então, muitas coisas são importantes, mas só uma coisa é necessária, esse momento de comunhão, que nada tire você da presença de Deus. Isso é mais precioso que qualquer outra coisa, né, Giovana? Sim. Enquanto Marta estava preocupada, né, em fazer um alimento para o Senhor, Jesus estava ali com o alimento prontinho para ela. Olha! Né? Estava com um alimento que não era perecível, sabe? Mas Marta não entendeu naquele momento. Eu creio que depois, né, ela possa ter entendido, mas naquele momento ela não estava entendendo. Maria entendeu e escolheu a melhor parte. Maria escolheu ele, né? Maria escolheu estar com Jesus. Então, assim, de repente você está aí na sua casa pensando, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho a faculdade, eu tenho o trabalho, eu tenho isso, aquilo, outro. Você precisa de foco, sabe? Você precisa parar e ver que existe algo que é precioso. Se você não tiver com o Senhor, você vai ter dificuldade na sua vida. Essa é a grande verdade. Então é necessário, sabe, que nós devemos estar com o Senhor aos pés dele para que a gente possa receber força, um alimento para a gente ser mais forte, né? Então isso é muito importante. Se a sua vida com Deus não está alinhada, todo o resto fica desalinhado. Sim. Então você primeiro precisa buscar o reino de Deus. Ah, mas sempre fala desse versículo, tá muito batido. Essa é a primícia. Esse é o mais importante, que a sua vida com Deus, que a sua vida espiritual esteja bem estruturada. Senão, todo o resto vai desandar. Distrações é o que não falta. Você está com seus compromissos do dia a dia. Por exemplo, você trabalha, então isso não é errado, como já falamos, é algo necessário, né? O trabalho traz dignidade ali para o homem. A pessoa também faz uma academia, cuida do templo do Espírito Santo, tá obedecendo a palavra. A pessoa sempre tira um tempo para estar com a família, olha que coisa boa. A pessoa tá ali cuidando do sono dela, enfim, N coisas muito positivas. Mas chega no fim do dia, ela nem se lembra. Já tá tarde da noite, aí que ela fala, meu Deus, não orei hoje. Não li a Bíblia hoje. São distrações também. É esse cotidiano onde a gente não separa um tempo para o dono do tempo. Isso é muito sério, é esse momento precioso, como você falou. E na juventude você percebe isso? Jovens distraídos com muitas coisas? As Martas? Percebo assim, existem jovens que às vezes falam assim, olha, hoje eu não vou poder ir ao culto jovem porque tenho que fazer alguma coisa em casa, ou tenho alguma coisa para resolver, hoje não dá não. Então assim, acaba que, é errado, como você estava falando, é errado a pessoa ter que fazer alguma coisa na sua casa, ajudar porque nós precisamos fazer isso, não é errado. Mas a Bíblia diz que existem momentos para todas as coisas. Tempo pra todas as coisas. E existe, então a gente tem que separar realmente um tempo para o Senhor, sabe? É um pequeno momento. Sabe, que você pode estar ali de busca, de você conhecer a palavra de Deus, de você saber mais a respeito do Senhor. E eu percebo que essa geração é uma geração muito ansiosa, que carrega muitos traumas, muitas marcas, porque vive disperso, vive distraído, às vezes não consegue focar na escola, às vezes não consegue focar no trabalho. E quando está em casa é aquele turbilhão de sentimentos, porque a pessoa, ela não é focada, ela vive distraída, sabe? Então isso não afeta só a vida espiritual dela, mas afeta também uma vida profissional, uma vida escolar, né? O momento familiar ali, por isso que existem muitos jovens que estão em casa, mas não estão em família, né? Porque estão na igreja, mas não estão na igreja. Exatamente. Ele está ali, mas a cabeça está em outro lugar.
Então isso também é muito importante a gente ressaltar aqui. E agora a gente tem um caso, uma pessoa lá de casa mandou uma situação e no final tem uma pergunta. E dentro da palavra, é claro, a gente vai poder auxiliar essa pessoa. E quem mandou pra gente foi a Luana. Ela nos conta assim: tenho 32 anos e aceitei a Jesus aos 24 anos. No entanto, tenho sentido dificuldade em separar o tempo necessário para a minha vida espiritual. Tenho faltado aos cultos e quando chego em casa já estou muito cansada para falar com Deus. Minha carreira exige uma rotina agitada. Meu tempo livre costuma ser consumido pelo cansaço, o que me leva a ficar em casa ou sair com a minha família. Como posso ajustar minha rotina para não comprometer meu tempo com Deus? Boa pergunta. Olha, é aquela coisa, né? Ela tá cansada. Então, assim, sabe, pessoal? Você, às vezes, precisa, como ela, né? Fazer as coisas, o trabalho. Só que ela já tá cansada, mas existe algo que é preciso fazer, que é você precisa entender que a sua carne, ela não vai querer orar. A nossa carne, essa é a grande verdade, infelizmente, ela não quer ter contato com o Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que a carne, ela é fraca, mas o espírito, ele tá pronto. Pronto para quê? Pronto para você ter contato com o Senhor, pronto para você ter contato com a palavra. Então, você precisa, sabe, se esforçar. Vai exigir de você, talvez, acordar um pouco mais cedo, talvez dormir um pouquinho mais tarde, para você ler a palavra de Deus, ler a sua Bíblia, para você fazer uma oração, um devocional. Então, vai precisar que você, sabe, se esforce um pouquinho mais, porque se você for levando a sua vida assim, você não vai conseguir, sabe? Você não vai conseguir ter um momento com o Senhor. E isso é muito importante, a gente colocar no nosso coração e entender que nós precisamos estar perto do Senhor. Nós precisamos ter o contato com Ele, sabe? Porque é dele que vem a fonte da vida, né? Então, nós precisamos entender que precisamos separar um tempo. Então, como que eu vou fazer? Se esforçando. Sabe, se esforçando. De repente, você vai ter que pedir uma estratégia ao Senhor. O que eu faço, Senhor? Acordo mais cedo, durmo um pouquinho mais tarde. Hora do almoço, Hora do almoço, de repente, às vezes você está ali no trabalho. Eu já fiz muito isso, sabe, Júlia? Tá no momento do trabalho ali, escutando uma palavra, lendo a Bíblia, às vezes... Tá vindo a caminho do trabalho. Sim. Eu fiz isso hoje. No ônibus, isso é muito importante. Tava corrida, eu falei, não, vou ouvir uma palavra aqui antes de ir. Então, assim, você vai ter que procurar uma estratégia que te caiba melhor, sabe? Para você estar mais próximo do Senhor. E tem uma coisa que hoje em dia, assim, facilita muito, mas já adianto, assim, que não é suficiente. Sim. Que é essa questão das pregações, dos cultos online. É ótimo quando acontece, por exemplo, uma eventualidade, você realmente, por conta de alguma razão, não consegue ir, você assiste ao culto e não deixa de ser alimentado. Sim. Você tem aquela palavra, aquela semente no seu coração agora. Faz toda a diferença quando você está presencialmente, quando você tem a comunhão, quando você ali cresce junto com a outra pessoa, você não só acrescenta no outro, mas também é acrescentado, e isso é fundamental, extremamente necessário. Então isso não pode ser passado como se fosse algo, como se fosse qualquer coisa, não. É importante. As palavras disponíveis ali na internet e no nosso ministério tem muitos pastores que colocam, isso é uma bênção, nos ajuda, nos auxilia muito, mas não é suficiente. Não deixe de ir à igreja, de ter comunhão, de congregar, isso é fundamental. E uma coisa que você falou, eu achei interessante, isso de você se esforçar, né, de arrumar um tempo. Há tempo para todas as coisas. Se tem uma coisa que é extremamente democrática, é o tempo. O rico, todo mundo acorda e tem ali as 24 horas do dia. Como vai administrar o que muda, né? Agora, eu vi uma frase uma vez, e ela foi usada num contexto muito natural, mas que a gente pode também pegar esse entendimento e levar para o espiritual, porque falava de quem não arruma tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. É verdade. Isso é muito sério. Quando a gente traz isso para o espiritual, é aquela pessoa que não arruma um tempo para estar com Deus, para ter o seu devocional, não se esforça, como você falou, porque exige uma força, né? Você fazer algo que está um pouco além do que você está acostumado a fazer, acordar um pouco mais cedo ou dormir um pouquinho mais tarde. Então é um esforço, mas se você não arruma tempo para desenvolver a sua vida com Deus, crescer espiritualmente, se fortalecer, você fica fraco. Quando você fica fraco, como é que você enfrenta as lutas do dia a dia? Porque as lutas vão aparecer você estando fraco ou estando forte. Mas como é que está o seu preparo? Então, se você não arruma tempo para estar com Deus, vai ter que arrumar tempo para resolver algum problema que surge. Verdade. E quando a sua casa está desarrumada, é como aquele rei que estava com a casa ali fora de ordem e surgiu uma doença.
aquela doença não era nem a doença. Sim. Mas por conta do desarranjo que ele estava ali na casa dele, se tornou aquela doença para a morte. Sim. Então isso é um perigo. Se a sua casa precisa estar em ordem, você precisa estar firme com Deus. Como eu falei, a luta vai vir independente, Sim. forte ou fraco. Mas como é que você está? Isso que é o mais importante. Sim. Uma vez eu estava até escutando o pastor Michael falar a respeito disso, né? Ele falou assim, quando tá tudo normal, tudo tranquilo aí, que você tem que orar mais. Então, às vezes, quando tá tudo assim, tô empurrando, sabe? Às vezes, você tá empurrando com a barriga, vamos dizer assim, usar essa expressão. É quando você tem que buscar mais, sabe? É quando você tem que estar mais próximo do Senhor, porque como você falou, a luta, gente, é inevitável, ela vai vir para todo mundo. No mundo tereis aflições, né? Foi o que Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu. Se ele venceu, a Bíblia diz que nós somos o quê? Mais que vencedores. Se ele venceu, eu preciso estar com ele. Sim. Eu tô com ele. Se eu tô com ele, eu vou vencer junto. Sim. Se eu não tiver com ele, eu vou ser atropelado pelas lutas. Aí que tá o problema. Não é verdade? Sim, é verdade. Então é importante você estar com o Senhor, sabe? Você separar esse momento que seja para você estar com o Senhor, buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, fazer um jejum, né? Porque isso é importante, as disciplinas espirituais para as nossas vidas. Então é importante você discernir isso. Eu preciso de um tempo. O que eu vou fazer? Aí você vai ter que buscar o Senhor para saber, né? Qual vai ser o melhor horário para você fazer isso, sabe? Isso do jejum é fundamental. Uma sugestão de tema também já para produção. Mas o jejum é porque ele vai mortificar a sua carne, vai diminuir a sua carne, para que você fique mais sensível ao Espírito. E isso é fundamental dentro do nosso tema, porque a pessoa que está distraída, a gente volta lá no início, ela está ansiosa, ela está satisfazendo as N vontades da carne, e o Espírito está lá esperando, e só Maria está aos pés para poder aprender, para poder ver aquela informação. Poxa, ela tem que estar no Espírito para poder discernir espiritualmente. Porque se Marta estivesse ouvindo ali da cozinha, distraída, ela ia entender tudo errado. Ela ia entender algo muito natural. Iria perder essa revelação. Então a gente precisa estar com o Espírito ligado, senão também não adianta. Você tá ali distraído com muitas coisas, ouvindo de longe, você vai perder uma revelação tremenda para a sua vida. O Espírito precisa estar ligado também. Giovanni, a gente já está se encaminhando aqui para o fim do nosso programa. Foi muito bom, excelente. Creio que o pessoal de casa gostou muito também. E você, como dissemos no início, faz parte do apoio lá dos jovens que vencem de Campo Grande. E tem muitos jovens que acompanham, de repente querem ali, são da região e querem ser abraçados. Estão procurando uma igreja e, poxa, Giovânia, gostei do jeito dela, gostei da palavra. E tenho certeza que tem muitos outros jovens também com uma palavra forte para poder abençoar essa pessoa que nos assiste. Então passe o endereço, rede social, os horários, para quem quiser acompanhar. Olha, nós ficamos ali na Avenida Cesário de Melo, 2245. Aí o culto jovem às 3 da tarde, né? Se você estiver em casa, dá um pulinho lá, gente. Vão lá, para vocês verem, sabe? É algo precioso que nós temos provado do Senhor no JQV e também nos cultos. Temos aprendido, como eu disse no início, né? Sobre o reino de Deus, isso é muito precioso. E temos buscado ao Senhor com um tempo de qualidade. Creio que Deus vai te abençoar, viu? E a rede social, Giovânia? Quem quiser acompanhar ali em primeira mão. Quem quiser acompanhar, a minha rede social é @Giovânia_Vicente com temudo, e do JQV é JQV Campo Grande RJ. Perfeito, Giovânia. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, o seu ministério. Amém. Seja uma bênção. Amém. E você também. E volte muito obrigada. sempre, tá bom? Convite aqui, as portas sempre abertas para você. Bom, pessoal de casa, e muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente, também participando, sendo abençoado através da palavra, das revelações. Tenho certeza que depois de hoje você vai ficar mais atento, vai ficar mais ligado no Espírito, tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui. Combinado? Um beijo!